Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Raquel Leire e vim falar sobre a nossa aula de hoje. Nessa aula aprenderemos um pouco sobre a evolução e o mundo do trabalho. Você já ouviu falar de nômades e sedentários? Afinal, nômades são povos sem moradia fixa. Já sedentários são aquelas pessoas com mobilidade reduzida ou nula. Se a sua resposta foi sim, então que tal aprender um pouco mais sobre isso? Agora, se a sua resposta foi não, é ainda mais importante a sua total atenção para a aula de hoje, pois aprenderemos bastante sobre esse assunto e seus reflexos no mundo atual. Então, vamos assistir a aula com muita atenção, combinado? Tenho certeza que você vai aprender bastante com a aula de hoje. E não se esqueça de deixar o caderno e o lápis do seu lado, caso precise fazer alguma anotação. Boa aula! Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos ver conteúdos das disciplinas de História e de Geografia. O tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a evolução das civilizações, sobre o surgimento de novas formas de trabalho, etc. Bom, vocês podem ver aí na imagem um dos nossos ancestrais, um homem pré-histórico. Esse ser viveu há aproximadamente 1 milhão de anos atrás, são nossos ancestrais, e eles já possuíam algumas habilidades, como andar ereto, como usar algumas estratégias para conseguir obter alimentos. Então nós vemos aí esse hominídeo, esse nosso ancestral, manipulando aí, pegando pedras e as transformando para que elas possam se transformar em ferramentas do seu dia a dia, onde ele utilizava no seu dia a dia. Então aí nessa próxima imagem nós já vemos a nossa espécie, que é a espécie Homo sapiens sapiens, que é uma expressão do latim. Vocês sabem que todas as espécies vegetais e animais, elas têm um nome oficial na língua latina, né? Que é a língua que foi escolhida pelas ciências, pelos cientistas, para denominar esses seres, né? Então aqui nós já temos a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens. O que significa isso? É o homem que sabe que sabe. Então, significa que nossa espécie ela tem a capacidade de pensar, de criar, de gerar cultura, de criar estratégias para a sua sobrevivência. Então, aqui nós já somos, esses homens pré-históricos já eram absolutamente iguais ao que nós somos hoje, e aí eles vão aprendendo a manipular o fogo, vão aprendendo a manipular os metais, as ligas metálicas, e a fazer objetos do dia a dia, como martelos, como facas, como machados, através dessa manipulação dos metais. Então, aos poucos, foi ocorrendo essa evolução, né? Nós, seres humanos, fomos ampliando cada vez mais os utensílios, nossas maneiras de viver, mas vale ressaltar que durante muito tempo essas populações eram nômades. Professor, o que significa nômade? Significa que esses grupos que eram pequenos, grupos de 50, 80, no máximo 100 pessoas, viviam perambulando pela natureza, coletando frutos, coletando raízes, praticando a caça, praticando a pesca, sempre dependentes, muito dependentes, numa relação muito direta com a natureza. Então eles tinham que observar o clima, as mudanças climáticas, eles tinham que observar se havia naquela região onde eles estavam, se havia predadores, como o tigre de dente de sabre, que era um felino pré-histórico, parecido com o nosso leão, com o nosso tigre, com presas muito grandes e de um tamanho muito maior. Esse animal era predador dos seres humanos, então eles tinham que observar tudo isso e eles ficavam se locomovendo, eles não se fixavam muito tempo em nenhum lugar. Aqui na próxima imagem, pessoal, nós já temos uma grande mudança. O homem vai aprender técnicas rudimentares agrícolas.
também vai aprender a domesticar alguns animais. O que é que isso vai possibilitar, pessoal? Isso vai possibilitar que esses grupos humanos se fixem, permaneçam mais tempo num lugar. Então vocês estão percebendo que já está havendo aí uma evolução. A relação do homem, de nós seres humanos, com o ambiente, ela está se modificando. E aí os historiadores, aquelas pessoas que se debruçam sobre isso, os arqueólogos, né, os paleontólogos, que são pessoas que vão investigar coisas da pré-história, da esfera da pré-história, eles vão defender que aqui a humanidade já começa a interferir na natureza de forma bem efetiva. Como assim, professor? Um exemplo, pessoal. O trigo, né? Vocês sabem que o trigo é uma planta de onde se extrai um grão, que se faz a farinha e a partir da farinha nós fazemos bolos, pães, até hoje. Isso vem desde a pré-história. E aí, pessoal, o trigo ele é originário de uma região. Porém, através da manipulação humana, a cultura do trigo, essa espécie vegetal que era restrita a uma região do planeta, ela vai se espalhar por outras. Então, hoje nós temos o trigo presente em praticamente todos os continentes do planeta. Isso não foi uma coisa natural, isso foi uma coisa que veio da intervenção da mão do homem, da mão humana. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver já homens pré-históricos dominando técnicas de cultivo, de colheita. No caso, eles estão aí colhendo o trigo. E esse domínio da agricultura, esse domínio da pecuária, vai modificar muito a vida desses grupos humanos. Então, eles vão se fixar num lugar só, esses grupos humanos vão aumentar, porque se há estoque de comida, se há animais para o abate, a população naturalmente vai se expandir. Então, esses pequenos povoados vão se transformar em vila e logo depois vão se transformar em cidades. Então, aqui nessa próxima imagem, eu trouxe aí uma imagem de uma cidade da civilização suméria, uma civilização que existiu lá no Oriente Médio, onde hoje nós temos países como o Irã, como o Iraque. Então, naquela região, pessoal, floresceram as primeiras civilizações humanas mais complexas. Então, aqui a gente já tem o aparecimento das cidades. A gente já tem os seres humanos criando represas, criando estruturas de irrigação, né, com um controle maior sobre a natureza. Então, aqui já há uma sociedade mais organizada, já há um rei, já há um sacerdote. O sacerdote é aquele líder religioso, aquele líder espiritual. Já há a formação de exércitos, já há uma variedade maior de profissões, né, de estratificação social, de classes sociais. Então, aqui a gente já tem o aparecimento de sociedades mais complexas, né, diferentes das sociedades da pré-história. E aqui também, pessoal, cabe ressaltar um acontecimento que a gente usa na história para formalizar o fim da pré-história e o início da história. O que foi isso, professor? O aparecimento da escrita, pessoal. A escrita ela vai surgir aí na Mesopotâmia, nessa civilização suméria, por conta de necessidades do comércio, práticas do dia a dia do comércio. As pessoas tinham dificuldade quando trocavam mercadorias ou quando faziam uma venda futura. Como assim, professor? Por exemplo, eu sou dono de uma plantação de trigo, mas eu ainda não colhi as sacas de trigo. Mas eu preciso comprar azeite do produtor de azeite, mas eu não colhi meu trigo. Como é que eu vou formalizar essa operação? Então, houve a necessidade, os seres humanos daquele período criaram um sistema de sinais, né, que eram escritos em tábuas de argila, argila amolecida, e ali eles foram criando, né, um código para formalizar essas operações comerciais. Então, a partir disso, a escrita foi se expandindo, ficando cada vez mais complexa e sendo usada nas mais diversas atividades. E aí a gente vai adiantar um pouco aí o nosso relógio, né? O tempo vai passar um pouco mais e nós vamos chegar aí à Idade Média, que é um período posterior à Idade Antiga, que é essa idade onde surgiram essas primeiras civilizações complexas.
Então, na Idade Média, a gente vai ter um pouquinho de mudança. A gente vai ter um pequeno declínio aí, um grande declínio das cidades. A gente vai ver uma descentralização do poder. No mundo antigo, o poder era mais centralizado. Na Idade Média, ele fica mais descentralizado, espalhado, não há mais poderes regionais, centrais, né? Então, aqui a coisa muda um pouco. O comércio ele fica um pouco adormecido, ele vai perder a sua importância e o que gera riqueza, o que era considerado riqueza é a terra, todas as atividades ligadas à terra e também à criação de animais. Então aqui a gente tem novas estruturas, novas formas de trabalho, vai surgir o trabalho servil. Quem é o servo? É como se fosse uma espécie de morador da terra daquele senhor feudal. Então ele tem a permissão do senhor da terra para viver ali e em troca ele tem que trabalhar a terra daquele senhor feudal, pagar alguns impostos, etc. E aí vamos avançar um pouquinho aqui, o nosso relógio do tempo, e a gente já vai chegar num outro período, num período posterior à Idade Média. A gente chega na Era Moderna. E esse período, pessoal, ele traz muitas mudanças. Ele traz um reaquecimento do comércio, ele traz um retorno da importância das cidades. Então aqui as cidades voltam a ser valorizadas, as atividades comerciais, as oportunidades, os centros de poder, né, onde há riqueza, onde há oportunidades, esses lugares voltam a ser as cidades. Então aqui nesse período a gente tem o surgimento dos primeiros reinos da Europa Ocidental, que no caso foram Portugal, que nos colonizou, e a Espanha. Então eles vão se unificar, vão se organizar, vai haver uma aliança aí desses reis, dessas rainhas, com os grandes comerciantes, né, chamados de burgueses. Então a tecnologia vai sofrer um aprimoramento, as pessoas vão aprender a usar a bússola, o astrolábio, vão construir navios mais fortes, mais velozes, que eram chamados de caravelas. Já se desconfiava que havia outras regiões do mundo a serem exploradas, que mereciam ser exploradas. Nesse contexto, a gente tem uma busca muito grande por ouro e prata. Nesse período, pessoal, o dinheiro era necessariamente moedas, a moeda física que a gente ainda tem hoje, só que é de uma liga metálica. Naquele tempo, geralmente eram de cobre, né, de prata ou de ouro. Então, os europeus, os portugueses, os espanhóis, os holandeses vão se lançar aos mares, vão explorar o Oceano Atlântico e vão descobrir aqui as Américas. Então, nós fomos colonizados por esses países da Europa Ocidental, nesse contexto aí da Idade Moderna. E aí a gente tem muitas novidades, o Renascimento, o mercantilismo, que é esse sistema econômico que busca riquezas, né, que busca metais preciosos, onde os europeus se lançaram para descobrir novas terras, exploraram essas novas terras. Esses reinos vão enriquecer cada vez mais, né? E aí vamos adiantar mais um pouquinho aqui o nosso relógio e nós chegamos no século XIX, na era contemporânea, que é a era que nós estamos vivendo. E essa era contemporânea, ela já é bem parecida com a que nós temos hoje, né? Com tudo que vai surgindo ali permanece e vai sendo modificado até hoje. Então, eu trouxe aí uma imagem da cidade de Londres no século XIX. Já uma cidade muito parecida com as nossas cidades de hoje, uma cidade superpopulosa, uma cidade com muitos problemas de violência, de falta de emprego, de pobreza, de poluição ambiental. Então aqui a gente já tem, eu estou contando essa história aqui para que vocês percebam de que maneira a humanidade foi se modificando, as culturas, as civilizações, os povos foram se modificando, o homem foi criando cultura, foi criando tecnologia, o que gerou esse mundo que nós temos hoje. Então o objetivo dessa aula é que vocês compreendam as características do nosso mundo de hoje, por que as coisas são assim, né? Então, pessoal, nós vimos que os primeiros grupos humanos eram nômades, não se fixavam em nenhum lugar, viviam muito à mercê da natureza. Com o tempo, eles aprenderam técnicas agrícolas, aprenderam a criar animais, a estocar alimentos, e aí eles foram se fixando. Isso gerou as primeiras cidades,
essas civilizações foram se complexificando, se sofisticando cada vez mais, até que nós chegamos, né, aos dias de hoje. Então nós temos essas cidades da era contemporânea, essas grandes metrópoles como, por exemplo, Fortaleza, e aí, associado a isso, a gente tem várias problemáticas. Esse homem, à medida que essas civilizações humanas foram ficando mais complexas, mais sofisticadas, esses grupos humanos foram interferindo cada vez mais no meio ambiente. Então a gente tem aí uma relação, uma simbiose que muitas vezes não é benéfica para a natureza. Então, pessoal, continuando nesse gancho, nós sabemos que a economia ela tem vários setores que são caracterizados de acordo com suas funções, com aquilo que eles lidam. Então a gente tem o setor primário, que é o setor que lida com a agricultura, com a pecuária, com o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral. O que é o extrativismo vegetal? É quando você vai lá na natureza e pega algo e não danifica. Por exemplo, você colhe frutas, né? Você colhe o caju, você tem uma plantação, você tem vários cajueiros e colhe o caju, é um extrativismo vegetal. Mineral é quando você explora minério de ferro, que serve para você fazer vários objetos de metal, ligas de metal. A gente tem o setor secundário, que geralmente é um setor ligado à indústria. A indústria são estruturas que beneficiam uma determinada matéria-prima. Então eu pego couro, eu pego vários materiais e vou para um prego, e cola e vou produzir, por exemplo, um sapato. Então isso é um exemplo de atividade industrial. E também desse setor faz parte o ramo da construção de prédios, construção de estradas, logradouros públicos, etc. E por fim, pessoal, o setor terciário, que é um setor muito forte, é um setor que abriga várias profissões. A gente tem aí o comércio, a gente tem os profissionais liberais, a gente tem todo tipo de prestação de serviço, um marceneiro, um pedreiro, um professor, um médico, um advogado. Então a gente tem várias profissões ligadas a esse setor. E hoje, pessoal, toda essa história que eu contei aqui, essa evolução da humanidade, ela gerou muitas coisas boas, avanços tecnológicos, mas também, infelizmente, gerou muitos problemas. Eu trago aqui duas imagens, uma de uma queimada, que infelizmente é um fato que ocorre muito no mundo, inclusive no nosso país, onde cada vez mais áreas naturais que são importantes para o equilíbrio, né, para o ecossistema, por exemplo, a floresta amazônica, ela interfere até no clima do Brasil, né, na estação das chuvas em várias regiões. Então é importante que ela seja preservada. Também nós vemos aí um lixão, que é um grande problema contemporâneo, das cidades contemporâneas. As nossas cidades produzem muito lixo. Esse lixo poderia ser muito mais reciclado e não é. Então isso gera um problema, um impacto ambiental muito forte. Então as pessoas estudam maneiras de diminuir esses impactos, de gerar menos resíduo, etc. E pessoal, e você já refletiu sobre isso? No seu bairro, você percebe algum tipo de problema ambiental? Existe, por exemplo, um córrego, um pequeno riacho que é poluído perto da sua casa? Você já parou para pensar nisso? Você sabe o que é poluição sonora, que é o barulho excessivo que existe nas grandes cidades e que afeta a nossa saúde? Você já parou para pensar sobre isso? Seu pai, sua mãe, você sabe se ele pratica, se a atividade profissional que ele pratica pertence ao setor primário, ou ao setor secundário, ou ao setor terciário? Então, pessoal, o objetivo da nossa aula hoje foi que vocês aprendessem um pouco, né, sobre a evolução dos grupos humanos e de que maneira esses grupos humanos vêm ao longo do tempo impactando no meio ambiente. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Obrigado. E aí, você gostou da aula? Aprendeu bastante com os vídeos de hoje? Já sabia sobre as descobertas e evoluções no campo do trabalho? Aprendeu como aconteceu essa evolução? Afinal, foram muitos assuntos, não é verdade? Falamos sobre a evolução do homem, as mudanças no mundo de trabalho, como isso afeta a nossa sociedade.
Espero que tenha gostado. E para encerrar, vamos para a nossa contação de histórias. Hoje o livro escolhido foi O Tempo que o Tempo Tem, da autora Efigênia Alves e ilustrações de Rafael Lima Verde. Uma linda história, era uma vez. Uma linda história, uma linda história, era uma vez. História, o tempo que o tempo tem. A curiosidade morava no coração da menina. Ela cutucava as dúvidas que saltavam em perguntas. E a dúvida maior era sobre o que é o tempo, tão falado entre os adultos. O tempo hoje está quente? No meu tempo, as coisas eram diferentes. Gostei dele por muito tempo. Nossa, me perdi no tempo. E a menina ficava pensando, quando uma pessoa se perde no tempo, para se achar é preciso sair fora dele? O tempo é um ser, um lugar ou um espaço? O que é tempo perdido? Então ele pode ser achado? Cada um falava do tempo de um jeito diferente. O tempo tem os seus mistérios. O tempo ainda vai te dizer. O meu tempo está chegando. E as dúvidas sobre o tempo cresciam dentro da menina. E quando o tempo chega, como sabemos? Se o tempo fala, como é a sua voz? Onde o tempo guarda os seus mistérios? Em cada fala, o tempo ganhava um sentido diferente. Às vezes era solução, outras vezes o culpado. Tudo era muito confuso. Deixa que o tempo cura todas as feridas. Qual é o seu tempo? Faz tempo que te espero. Tudo tem o seu tempo. O tempo é o melhor remédio. O tempo de ser feliz é agora. Então, a felicidade devia morar dentro de todos os tempos, a menina desejava. Um dia disseram para ela, você tem todo o tempo do mundo. A menina então se perguntava, ter todo o tempo do mundo significa ser a dona do tempo? E, sendo a dona do tempo, posso mudá-lo de frente para trás, misturar o depois com o agora, trocar o hoje pelo ontem, revirar o amanhã e trazer o futuro para perto de mim? Como mexer no tempo? Fazia tempo que a menina tentava entender o que era o tempo. Aquele tempo que os adultos falavam o tempo todo. Então, pegou a sua agenda e resolveu perguntar às pessoas. O que você sabe sobre o tempo? O rapaz de óculos, que andava apressado, estranhando, respondeu. O que sei é bem pouco, porque o tempo é muito comprido e não dá para alcançar o seu tamanho. Mas é certo que ninguém se esconde do tempo. Ele enxerga as lonjuras e até o que ainda virá e descobre todos os segredos. O senhor que estava no banco da praça explicou para a menina. O tempo vai desgastando tudo, distanciando coisas e encurtando distâncias. Desbota cores, entorta caminhos, derruba as folhas das árvores, cerca as correntezas e transborda riachos. O tempo parece menino traquino, não dá ouvidos a ninguém. A menina continuou a pesquisa e anotou cada resposta. Tempo, menina, é aquela velhinha que vai passando, com cabelo de nuvem em dia de sol quente, bochechas amaracujadas e olhar sábio, desses de quem já viu muita coisa na vida, disse o vendedor de algodão doce. Ora, ora, o tempo é aquela montanha ao longe que abriga gerações de bichos e plantas e permanece lá, sem descer das alturas. Falou uma moça bonita, dessas que o sorriso vive enfeitando o rosto. Tempo é um ser invisível montado num cavalo de vento que vive arrebanhando as coisas, levando tudo para bem distante, como fez com tantas coisas que eu amava. De tão longe, não dá mais para alcançá-las. Respondeu um rapaz que se dizia poeta, quase derramando uma lágrima. A menina também perguntou o que era o tempo ao seu Antônio da farmácia, que tinha fama de filósofo, que é uma pessoa que gosta de pensar sobre todas as coisas. O tempo é a prova do existir. Para ele não há intervalos. Quem fatiou o tempo em minutos, horas, dias, meses, anos e séculos foi o homem. Mas tudo em vão, porque o tempo não obedece a ninguém, não se rende a nada. Ele segue e pronto. Cada um que acompanha a sua marcha, se puder. Qual o início e fim do tempo? Perguntou a menina. O tempo é como um fio sem ponta, ninguém sabe o seu começo nem o seu fim. Ninguém nunca viu o início, nem presenciará o seu final. Mas o tempo acompanha todos os princípios e assiste a todos os derradeiros.
Seu Antônio filósofo olhou ao longe e prosseguiu com voz sossegada. O tempo sempre nos promete o amanhã. E minha mente ficava ocupada com o futuro, tramando as promessas do depois. Ainda fico nessa espera. É verdade que o amanhã até aqui nunca faltou, mas talvez um dia ele não chegue. O tempo escuta as pessoas, seu Antônio? Se escuta, finge que não. O certo é que ele não liga para as dores ou alegrias de ninguém. O tempo deve ser um andarilho, sem pai nem mãe, sem moradia e não se apega a ninguém. Vive vagando e carregando as coisas, numa caminhada sem fim. Dizem que ele é muito curioso. Descobre os escondidos e sai contando baixinho por aí. Mas me conte mais sobre o tempo? A menina se entusiasmou. É ele que cria a ilusão de passado, presente e futuro. Há muito tempo, Santo Agostinho escreveu: o presente das coisas passadas é a memória. O presente das coisas presentes é o olhar. E o presente das coisas futuras é a espera. Não devemos nos preocupar em entender os tempos do tempo. Vamos deixá-lo, assim como as suas acontecências, pois não adianta, ninguém muda o seu curso. E seu Antônio continuou. O relógio fatia o tempo, e nessas fatias tudo se organiza. Sem essas porções, as pessoas viveriam perdidas na imensidão do tempo. E o tempo, minha pequena, não volta, mas deixa seu rastro na memória. O tempo tem a cor do invisível. A menina disse que achava o tempo algo muito confuso. Cada um falava dele de um jeito diferente. Passado, presente, hora, dia, ano, mês, cedo, tarde, amanhã, ontem, antigamente, novo, minuto, noite. Seu Antônio achou engraçado o comentário da menina e explicou esses marcadores. Sugeriu que ela escrevesse na agenda a sua própria experiência com o tempo. A menina não entendeu muito sobre a passagem do tempo, suas andanças, mas sabia que ele passava, às vezes rápido ou devagar demais, e resolveu escrever. Cedo da manhã eu acordo, eu e os passarinhos. A mamãe disse que eu tenho a obrigação de ir para a escola. Acho que passarinho não tem relógio porque tem desobrigação. Eu toco flauta para os passarinhos. Ganhei a flauta do meu avô. Ele disse que ela era velha. O pai dele foi quem lhe deu aquele instrumento. Acho que as coisas envelhecem porque o tempo se esfrega nelas. O tempo às vezes passa rápido, mas às vezes caminha muito devagarinho, assim todo tartarugando. Tudo parece que cabe dentro do tempo. 1 minuto é muito tempo esperando a mamãe vir me pegar na escola. 1 hora é pouco tempo para brincar de esconde-esconde, boneca ou pega-pega. 1 dia é pouco tempo na casa da vovó. Casa de avó é lugar onde o tempo passa rápido. O relógio grande da sala não sossega. O ponteiro fica o tempo todo pinotando. E quando menos se espera, já é hora de voltar para casa. Gente adulta tem muitos medidores de tempo, mas ninguém consegue dominá-lo. Se conseguisse, eu parava o tempo, por aqui, porque queria ser sempre menina. Parece que todos se preocupam com a passagem do tempo, estão sempre consultando relógios e calendários, apressados. O tempo passa e a gente cresce. Todo ano faz aniversário e vai ficando grande. O mês do meu aniversário é o mais bonito. Acho que abril é um mês de portas e janelas. E do outro... Uma linda história. Era uma vez uma linda história, uma linda história.